Pati, tudo bom, amor? Boa noite, Jane. Oi, tudo bem? Ah, era o Val. Falei a Angel. Ai, que graça. O Walter sem computador, obviamente. Não. Sem câmera. Pessoal, a gente podia fazer aquela vaquinha lá de comprar uma câmera para o Walter, né? Outubro tá chegando, a gente pode levar para ele lá. Eu tô nessa. Coitado do Walter. Se ele tivesse câmera, ele xingava a gente, mas como ele não tem, a gente pode falar à vontade, né? Até ele escrever, a pessoa tá com muita vontade de brigar com a gente. Pra escrever, ele dá uma preguiça, né? Então, amorizinhos, deixa eu falar uma coisa. A gente tá no vídeo 6, né? Então, lá no retiro a gente foi pro intervalo, voltou do intervalo. Aí, o Lama fez um comentáriozinho assim sobre a prática que a gente fez na semana passada, né? Que foi o início do vídeo 6. Que foi a prática que a gente fez semana passada, de descobrir, de localizar, de contemplar a localização da mente, de onde ela vem, para onde ela vai, blá blá blá. Daí ele fez um comentário antes da prática. Então vamos ler esse trecho. Daí a gente faz as preces e embarca na prática. Vamos fazer isso? Só para não ficar muito fora de ordem assim. A coisa. Então, no texto que eu mandei para vocês, eu tô fazendo agora assim, né? Tô mandando, não sei se vocês perceberam, mas tô mandando 2 textos. Um completo até onde a gente está. Então, tem um arquivo lá que é todo o texto até o vídeo 6. Que está todinho revisado. Por mim, depois vai ter a revisão da Elô, depois a gente vai ter um documento final, total, né? Daqui a pouco a gente faz um livro desse retiro. Daí, mandei também um outro arquivo só com o texto de hoje. Aí um que me pediu para fazer isso. Ela nem está aqui, né? Mas ela me pediu para fazer isso, de mandar um texto só para quem quer imprimir. Então, sempre que vocês quiserem imprimir, vocês imprimem só o arquivo menor, né? Não me vai ficar imprimindo tudo inteiro, toda vez, né? Só imprime o menorzinho, tá? Então, ó, ele vai começar a falar um pouquinho sobre a prática anterior. Fez um monte de palhaçada nesse trecho do super engraçado. Bom, mas assim, a prática que fizemos nessa última sessão, que foi na semana passada, inclusive, faz a transição de Shamatha para Vipassana. Por definição, Vipassana implica algum tipo de investigação, enquanto Shamatha é só um posicionamento da consciência. Pode ser um objeto, em um objeto, ou sobre si mesma, né? Então, a gente já conversou isso algumas vezes, né? Shamatha, a gente só treina o foco e a estabilidade da atenção, relaxamento, estabilidade e vivacidade da atenção. Vipassana, a gente usa a atenção para investigar alguma coisa, né? Então, a prática que fizemos é uma expressão de uma prática clássica de Vipassana, de investigação da natureza da mente, que é central no Mahamudra e no Dzogchen. Esse é um modo essencial de investigação para realizar a vacuidade da mente nas duas tradições. Então, nessa prática que a gente fez semana passada, que a gente investiga a natureza da mente, né? Ela é isso, é uma prática de Vipassana com foco na mente, na verdade, né? Que se fala. Ela é conhecida em tibetano por Junne Dotsum, que é examinar a origem, a localização e o destino. Estamos investigando a mente. Não se ela existe. É claro que existe. Somos seres sencientes, então é claro que a mente existe. Isso não é o que a gente está querendo investigar, né? Mas ela existe verdadeiramente? Ela tem uma origem, uma localização e um destino verdadeiros? Ela existe intrinsecamente ou é vazia de existência inerente? É isso que a gente está investigando, né? Não é se ela existe ou não existe, mas como ela existe. Grandes mestres dessas tradições dizem que se você quer ser verdadeiramente eficiente e preciso na realização da vacuidade da mente e não ficar praticando por muitos anos para chegar a apenas a algum grau de certeza, então atinja o primeiro shamatha. Então, todos os alunos do Alan Wallace já sabem disso, né? Ele é o grande defensor de primeiro atingir shamatha, depois, a partir da perspectiva da consciência substrato, a mente estará, nossa, eu te erro, na palma da sua mão. Você não estará perdido no meio da floresta, mas olhando para a floresta. Né? Quando a gente tenta fazer essa prática, todo mundo tem essa experiência, eu tenho certeza. Vou chutar com segurança, né? Todo mundo, quando fez a prática da semana passada,
um pouco faz, um pouco viaja, um pouco dorme, mas é assim que a gente faz na prática, né? Então é meio que tá perdido na floresta. Ele falou que quando a gente atinge Shamatha, imagina, a gente não tá mais perdido na floresta, a gente tá olhando para a floresta, né? Não tem mais, a gente não tá mais ali se debatendo ali. Não haverá barulho, haverá clareza e estabilidade e poderemos olhar diretamente para a mente. Em semanas. Então, olha a propaganda que ele faz, esse danado desse professor. Se você atinge Shamatha, em semanas, você, não sei quantas semanas, né? Pode ser 1420 semanas, mas eu acredito que não, seja algumas, né? Em semanas, você atravessa para Rigpa. Porque eu lembro dele falar, quando você atinge Shamatha, tem só um véu, assim, como se várias camadas de nuvens tivessem já se dissipado, né? Tem um véu que a gente precisa atravessar, só, para atingir Rigpa, para passar da consciência substrato para Rigpa. Todo mundo tem na mente essa estrutura, né? Da mente comum, consciência substrato, consciência primordial ou Rigpa. Esses são, né, os 3 níveis, assim. Então, quando a gente atinge Shamatha, a gente está na consciência substrato, mas depois, para passar daí para Rigpa, ele fala que são semanas. Plim, plim, né? Mega propaganda. Aí tem uma contradição, desculpa. Qual é? Porque ele diz assim, quando você atinge Shamatha, é só o primeiro passo, é só o começo. Exatamente. Se você parar aí, você não... Não, se você parar por aí, você não chegou a lugar nenhum. Mas é uma tremenda ferramenta, né? Se você atingir Shamatha e ficar lá na curtição, ou pior, né? Achar que atingiu iluminação, você tá perdido. Você, na próxima vida você volta para, sei lá, para que reino que você vai renascer. Possivelmente num reino de deuses, né? Mas Deus da forma, Deus da não forma. E se você... Lembra que até o Chagas Rinpoche explica isso? Que a gente, quando atinge Shamatha, tem 3 qualidades principais da experiência, né? Uma é bem-aventurança, outra é luminosidade e outra é não conceitualidade, né? Daí, se a gente não tem uma orientação clara e acha que chegou em algum lugar, que não está, acho que está em algum lugar, e se apega a alguma dessas qualidades, se a gente se apegar a bem-aventurança, a gente renasce no reino do desejo. Então, sei lá, é algum tipo nós aqui, possivelmente, né? Se a gente se apegar à luminosidade, a gente renasce no reino da forma, em Deus do reino da forma. E se a gente se apegar à não conceitualidade, a gente tem um renascimento nos deuses da não forma. Mas dentro do samsara, né? Então é isso que o Lama quer dizer. Se você chegar em Shamatha e achar que chegou em algum lugar e parar por ali, você não aconteceu nada. Você está com os 2 pés plantados no samsara, né? Agora, se você pegar essa mente e avançar, aí tá tudo na sua mão, ele diz. Todas as práticas de sadhana ficam fáceis. Imagina, você imaginar uma deidade na sua frente. Se você tem estabilidade, vivacidade, a imagem que você imagina na tua frente tem a mesma definição de uma projeção, assim, de uma foto. Então você consegue... Então é isso que ele quer dizer, né? E se você pegar essa mente e aplicar em Vipassana também, semanas você... Mas se você não avançar, né? Entendeu? Então, em semanas você pode cortar para Rigpa. Não há dúvidas de que se você praticar, não há dúvidas de que você pode praticar Vipassana sem atingir Shamatha, obviamente, e se beneficiar com isso. Mas atingir Shamatha primeiro torna a prática de Vipassana imensamente mais eficiente. Para investigar a origem, localização e destino da mente, você não deve usar de análise se perguntando o que... Aí ele falava assim, eu vou até... Deixa eu botar o... Deixa eu ampliar aqui. Ele até fazia assim, nesse trecho do vídeo. Ele não vai ficar analisando, né? Fala assim, o que é a mente? Onde que é a origem da mente? Fica pensando a respeito daquilo, né? E depois, então ele fala assim, não é para ficar se perguntando o que é a mente, de onde ela vem, e onde ela se localiza, por onde ela vai, entendi, vou escrever um artigo agora sobre isso. Não é isso, né? Não é para ficar se perguntando as coisas. Espera só um pouquinho, deixa eu só ver aqui. Não é isso, né? Quando eu olho para o rosto da Jeane, ele falava, né, no retiro, quando eu olho para o rosto da Jeane, eu não preciso ver a Jeane por inteiro, nem o corpo inteiro.
o rosto é o suficiente e é bem preciso. Quer dizer, se a gente olha para o rosto de alguém, né? Qualquer um de nós aqui. Se a gente olha para o rosto de qualquer pessoa aqui, fala assim, olha, é o Darcy. Eu não tô vendo uma fotinha do Darcy, mas já é suficiente, né? Eu não vou errar. É o Darcy que tá ali, né? É preciso, assim. O mesmo com a mente. Quando nós perguntamos onde ela surge, a gente não precisa ver a mente por inteiro, nem imaginar por inteiro, né? O rosto, ver apenas um pensamento é como ver um rosto. É o suficiente para você começar. Tudo bem? E dessa maneira, você vê um desejo, bondade amorosa, tédio, frustração, uma memória. Tudo isso é como ver o rosto de uma pessoa para dizer que a pessoa está lá, né? Então, para a gente investigar a mente, a gente não precisa explorar todos os aspectos da mente, porque seria impossível, né? Não sei se vocês já repararam, mas a mente, ela não tem limite nenhum. Ela faz o que ela quer, vem tudo que ela joga na nossa cara que ela quer, né? Não tem limite, não tem como, não teria como, né? A gente investigar a mente inteiramente, todos os pensamentos, imagina todas as emoções, todas as memórias, possível, né? Mas então, se a gente pegar um pensamento, né? Se ouvir a voz da Jeane, eu posso reconhecer ela mesmo não vendo o rosto, mas a voz não é a Jeane. O pé não é ela, assim como o seu pé, seu ombro, seu rosto não são a Jeane. Por isso, para investigar a mente, você não precisa vê-la por inteiro. Qualquer pensamento, imagem ou emoção será o bastante. Porque o que a gente está querendo investigar, na verdade, é como esses fenômenos todos surgem. A gente não está querendo investigar o conteúdo daquilo, né? A gente está querendo investigar o processo de surgimento, de desaparecimento dos pensamentos, né? Dos eventos mentais. É isso que a gente está querendo enxergar. A gente não precisa ver tudo, né? Então, qualquer pensamento, imagem, emoção será o bastante. Mas existe uma outra abordagem clássica no Mahamudra no Dzogchen para investigar a mente e realizar a sua natureza vazia. E é isso que faremos agora. Aí começou a prática que a gente vai fazer agora, né? Eu queria falar o seguinte, ó. Aquela ideia do Gustavo de compartilhar a tela para vocês escutarem melhor, não funcionou, porque ele fica falhando. Meu computador não dá conta de rodar um vídeo e o Zoom ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que fazer como a gente sempre fez. Então, primeiro eu queria testar, fazer um test drive aqui. Peraí, quer ver? Eu vou interromper o vídeo. Não. Vou interromper o vídeo, vou colocar a câmera mais perto do negócio do som. E vamos ver como é que fica. Vocês me dizem. Peraí. Vamos só um pouquinho, vamos ver. Me dá calor só de ver esse vídeo. Calor que tá rolando. Esse trabalho, nos aventurarmos na prática de Vipassana, nós vamos relaxar, soltar. E aí, amores, dá para escutar? Tava ótimo, Gê, para mim. Beleza, então. Que legal você Então tá bom. Então eu vou voltar lá um pouquinho. A gente vai fazer as preces iniciais. E daí a gente faz as preces, tudo, e daí a gente passa para a prática. Beleza? Tá bom. Vamos lá. Namo lama deshe dupe ku koncho sungki ranjila nadang dodru semchena chanchu vadu kyapsuchi. Namo. No lama que é a purificação dos sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos três reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Shanke droa kondanto lama sange drubneni ganduna gandu trinleki droa damchao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito de despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo.
Guru, deidades pessoais e dakinis, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. As oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samaias quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do mantrayana secreto que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Om Again Yoge Nobjan Sam Pema Gesar Dompola Yaten Choge Yadrunye Pema June Shisuda Kordo Kandro Mampe Kor Kiki Jesuda Druki Jinge Latir Shiksusu Guru Pema Siddhi. Na fronteira noroeste de Adiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou esse espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hóstia de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Agora, sustentando a imagem, a presença de Guru Rinpoche e Ash Subyal ou Madhurava na nossa frente, nós rezamos então um mala do mantra do Guru, imaginando a chuva de bênçãos na nossa direção e em todas as direções, à medida que a gente entoa o mantra. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Agora, na fronte de Guru Rinpoche, imagina uma sílaba Om branca, uma luz branca que atinge o topo da nossa cabeça, penetra pelo topo da nossa cabeça e purifica todos os obscurecimentos de corpo.
As relações negativas, obscurecimentos de corpo. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, parte uma luz vermelha rubi, que penetra pela nossa garganta, purificando todos os obscurecimentos de fala. Uma sílaba Rum azul no coração de Guru Rinpoche, parte uma luz azul que penetra pelo nosso coração e purifica todos os obscurecimentos de mente. Dos 3 pontos de Guru Rinpoche partem as 3 luzes que penetram pelos nossos 3 pontos simultaneamente, purificando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. Guru Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, penetra pelo nosso canal central até o coração. Nós nos tornamos indivisíveis em corpo, fala e mente. Guru Rinpoche. Então, uma postura confortável, a gente vai passar para a prática. Então, a outra abordagem para a gente olhar para fazer agora. But before getting to work, venturing into the exploration of Vipassana, the first thing is to relax, to let go. Então, antes de nós iniciarmos esse trabalho, de nos aventurarmos na prática de Vipassana, nós vamos relaxar, soltar. Let your body at ease, loose and relaxed. Deixe seu corpo à vontade, solto, relaxado. Let your breath flow unimpededly and effortlessly. Deixe a respiração fluir sem qualquer impedimento e sem esforço. And set your mind at ease by releasing all kinds of grasping and identification. Deixe sua mente à vontade, soltando todas as fixações e identificações. Let your awareness come to rest, free of desire and aversion, hope and fear. Deixe sua consciência repousar, livre de desejos, aversões, expectativas e temores. Settling in its natural stillness and its natural clarity and knowing. Deixe que ela se estabeleça na sua quietude natural, luminosidade natural, cognoscência natural.
examine the body, speech, and mind, we see that the mind is primary. Quando nós examinamos corpo, fala e mente, nós vemos que a mente tem a primazia. Everything we know about the body comes to us by way of appearances to the mind. Tudo que nós conhecemos a respeito do corpo, nós conhecemos por meio de aparências para a mente. Our speech is nothing more than a verbal expression of activities of the mind. Nossa fala não é nada mais do que uma expressão criativa das atividades da mente. It is the mind that illuminates all appearances, everything we know of the universe. É a mente que ilumina todas as aparências, tudo o que nós conhecemos do universo. And it is the mind that knows everything we know about the universe. É a mente que sabe, conhece tudo o que nós conhecemos no universo. At death, the body returns to the soil, the speech vanishes, but the mind continues on. Na morte, o corpo volta para o solo, a voz desaparece, mas a mente continua. From one configuration to another, but the mind persists. A mente persiste de uma configuração a outra. All thoughts, memories, imagination, dreams, all emerge from the mind. Todos os pensamentos, imaginações, memórias, sonhos, tudo emerge da mente. All are known by the mind, São conhecidas pela mente, illuminated by the mind. iluminados pela mente. So what is the nature of this great, all-creating sovereign, the mind? Então, qual é a natureza desse soberano criador de tudo, que é a mente? And it's not someone else's mind, not God's mind or Buddha's mind. It is your own mind that is of interest now. Não é a mente de alguém, ou a mente de Deus, ou a mente do Buda, que nós estamos observando nesse momento. It is the creator of all that you know and all that you experience. É o criador de tudo que você conhece, tudo que você experiencia. And now shifting again to this mode of radical empiricism, very careful observation. Observe what is the very nature of this mind. Agora nos voltando novamente a esse modo de empiricismo radical, de investigação cuidadosa. Investigue qual é a natureza dessa mente. Again, it is the mind from which all these mental events, thoughts, emotions, feelings, desires, from which all of these flow, all of these emerge. Novamente, é dessa mente que surgem todos os pensamentos, emoções, sentimentos, desejos. Tudo emerge dessa mente. That which knows all of these mental events and all the events in the surrounding environment. E ela que conhece todos esses eventos e todo o ambiente que nos rodeia. Does this mind have a shape? Essa mente tem alguma forma, algum formato? Is it a sphere? É uma esfera? Is it flat or three-dimensional? Ela é plana ou tridimensional? Is it small enough to fit inside your head? Ela é pequena o suficiente para caber dentro da sua cabeça? If not, how big is it? Senão, como que seria? Does it have boundaries? Does it have edges? Ela tem alguma fronteira, algum limite? So you can speak of some things being inside the mind and other things being outside the mind.
possível dizer que alguma coisa está dentro da mente e alguma outra coisa fora da mente? Does it have a color? Ela tem alguma cor? Is it black? É preta? Or is it white? Ou Or ela, some other color? ou ela é branca? Ou tem alguma outra cor? Can you observe or remember the time when your mind first arose? When did it come into existence? Você observou ou se lembra da primeira vez que a sua mente surgiu? De onde que ela surgiu? And is there some point at which it terminates? Vanishes. Existe algum momento em que a mente cessa, termina? We're not examining words here, rather seeking out the referent of the word mind. Nós não estamos examinando palavras aqui. Nós estamos buscando o referente da palavra mente. And examining the mind, the referent itself, mind itself, and examining what kind of a phenomenon is this? Examinando o referente dessa palavra, a própria mente. Examinando as suas características. Can you observe it? You see it. Você consegue observá-la? Você consegue vê-la? This mind that observes and sees. Essa mente que observa e vê. This mind that does all kinds of things. Essa mente que faz todo tipo de coisa. Does it come and go? Ela vem e vai.
Is the mind one thing, or is it many? A mente é uma única coisa ou muitas coisas? Singular or plural? Singular ou plural? Examine closely. Examine atentamente. Certainly the mind produces many thoughts, memories, desires, and so on, no question. Com certeza, a mente produz muitos pensamentos, desejos, etc. Não há dúvida sobre isso. But is the mind that produces all of these events, is it itself one or many? Mas a própria mente que produz todos esses eventos, ela mesma, é uma única ou muitas? Then we focus in upon this mind. Novamente, nós focamos sobre essa mente. It observes and knows so many things, Observa e conhece tantas coisas. does so many things, Faz tantas coisas. creates so many things. Cria tantas coisas. Does this mind, this great agent, exist or not exist? Essa mente, esse grande agente, ele existe ou não existe? If we can say with certainty that the mind exists, then it must be knowable. Se nós pudermos dizer com certeza que essa mente existe, ela precisa ser cognoscível. Someone must be able to observe it. Alguém deve ser capaz de observá-la. If no one can know it, no one can observe it, then why say it exists? Se ninguém pode conhecê-la, se ninguém pode observá-la, por que dizer que ela existe? It wouldn't mean anything Isso não significaria coisa alguma. to say it exists, but no one can see it. Dizer que ela existe se ninguém consegue vê-la. But can you see it? Então, você é capaz de vê-la? If not you, if you can't see your mind, who could? Se você mesmo não pode ver a sua própria mente, quem poderia? Observe very closely Observe bem atentamente. and come to a decisive conclusion. E chegue à conclusão decisiva. Can you see it? Consegue vê-la? Can you know it? Consegue conhecê-la? If you can, Se você consegue, what's it like? como que ela se parece? What are its characteristics? Quais são as características da mente? You examine very closely. You simply cannot observe it. Se você examinar cuidadosamente e não for capaz de observá-la, This thing we call the mind, which knows, perceives, creates, essa coisa que nós chamamos de mente, que conhece, percebe, vê,
if you're quite clear it cannot be observed, Fica bem claro que ela não pode ser observada. shall you conclude that it doesn't exist? Você deveria concluir, então, que ela não existe? But if it doesn't exist, it wouldn't do anything. E se ela não existisse, ela não seria capaz de fazer alguma coisa. Know anything, perceive anything, create anything. Saber coisa alguma, observar coisa alguma, conhecer coisa alguma. And if you conclude the mind doesn't really exist, then ask, what is it that just drew that conclusion? E se você, ao final, concluir que a mente existe, então pergunte-se, quem chegou a essa conclusão? How could something that doesn't exist come to any conclusion at all? Como é que algo que não existe pode chegar a qualquer tipo de conclusão? If it exists, it should be knowable. Se ela existe, ela deveria ser cognoscível. Examine closely. Do you know it? Então, examine atentamente. Você sabe, Can you see it? você consegue vê-la? What does it look like? Como que ela se parece? And if it doesn't exist, how could you know that it doesn't exist? Because that which would know would be the mind. E se ela não existe, como que você poderia saber que ela não existe? Já que aquilo que sabe é a mente. We end with a simple but decisive question. Então, nós temos essa simples, mas importante questão. Does the mind exist or not? A mente existe ou não? There must be certainty here. Deveria haver uma certeza aqui. Examine closely. Então, examine atentamente. Whatever insight arises through this process of investigation, rest in that insight and that flow of knowing whatever has been ascertained. Quando qualquer insight surgir a partir desse tipo de investigação, repouse nesse insight. Tome consciência do resultado desse conhecimento que você obteve.
So let's return to John Limpa. Então, agora vamos retornar à área do John Limpa. Página palma. Quem sabe a página que parou? Né? Desculpa, sim. Aqui na câmera. E aí, amores? Eu não escutei o Ciro for, daqui a pouco. Ok, let's return to the John Limpa. Então é um assustão. Fala, Chuchu. Chuchu, eu fiquei meio complicado aí, porque como a gente vem repetindo várias vezes, quando a gente morre e o corpo, né, se decompõe, essa mente grosseira, essa psique, vai junto, isso vai para o espaço. Por outro lado, quando eu particularmente ouço mente, eu faço uma associação direta com psique e não com consciência, substrato, e muito menos com a consciência primordial. E o que me complicou um pouco foi que ele parece ter usado como sinônimo, mente e consciência como sinônimo, sem fazer uma distinção. E nessa investigação, a minha investigação ficou um pouco prejudicada, porque quem é que estava investigando? Era a testemunha. E a testemunha, eu acho, ela não está no âmbito, no nível da psique. A testemunha, ela permeia, para mim, a psique, a consciência substrato. E também a consciência primordial. Só que eu não dou conta da consciência substrato e da consciência primordial. Mas a testemunha está lá. Tanto está lá que no sono sem sonho e no sono com sonho, a testemunha está lá vivenciando essa coisa. Então, eu fiquei bastante... assim, o ruído na minha investigação foi essa coisa do referente, do sinônimo. Dá para você falar um pouco disso? Eu acho que você tem razão. Ele usa um pouco mente e consciência como uma mesma coisa, né? O que não é errado, né? Tá... Darcy, cadê você? Ah, você mudou de lugar na minha tela aqui. O que também é verdadeiro, né? Não é... De fato, não é separado, né? Engraçado, hoje eu estava vendo uma postagem que o pessoal de Bali fez do retiro da Tenzin Palmo, né? E ela falando sobre mente. E ela estava falando isso, assim, que normalmente o que a gente conhece da mente é como se fossem só as ondas, assim, a gente não entende nada do que é a profundidade do oceano, né? Que é esse aspecto menos luminoso, assim, menos manifesto da mente. Que isso a gente normalmente entende como consciência, né? Esse aspecto que não é manifesto, não tem a forma de pensamentos, emoções, blá blá blá, né? Isso normalmente a gente reconhece como consciência. Agora o Alan está usando como se fosse intercambiável, e às vezes é assim mesmo nos textos, né? Ele geralmente, especialmente quando ele ensina Shamatha, né? Ele faz essa distinção entre o que é mente e o que é consciência. Como se consciência fosse só, que eu não sei se é o que você está chamando de testemunha, mas é esse aspecto que conhece, que sabe que está acontecendo, que existe, que tem a sensação de existir, não é? Eu acho mas que não julga. Mas que não julga, só não. Por só isso é que é testemunha, tá lá. Então, não se mete na minha vida. Então, esse é um pouco, eu acho que é o que você tá falando, tem mais a ver com esse conceito da consciência em si, né? Que é cognoscente e que ao mesmo tempo é clara, não tem forma, não tem, né?
Mas eu acho que assim, Darcy, não tem resposta, assim. Acho que o processo, a gente precisa continuar a fazer a prática, sabe? Que vão surgindo compreensões, assim, que a gente não tem, que a gente não vai sair discutindo, que a gente vai ter a resposta, né? Mas eu acho que conceitualmente o que você está dizendo faz sentido, assim. Eu acho que o que ele está tentando investigar tem mais a ver com o que você está chamando de testemunha, sabe? Essa testemunha, ela tem forma, ela tem uma cor, ela tem um momento que ela surgiu, tem um momento que ela vai desaparecer. Sabe uma coisa que eu acho interessante nisso? Porque eu consegui localizar claramente a testemunha observando o pensamento e esse espaço da mente onde o pensamento surge, onde o pensamento, né, ele dá para discriminar uma coisa da outra. Não fosse assim, eu seria o próprio pensamento, e não sou, porque eu sei que estou pensando e sei o que estou pensando. Entende? E esse eu que sabe algo que está, de certa forma, vai ter uma hora descolado. Mas vai ter uma hora que a gente vai detonar esse eu que sabe também. Porque assim, a gente tem uma sensação de localização, né? De um eu, de alguma coisa que está localizada em algum lugar, que a gente não sabe nem direito onde que é, mas como se fosse pontual, assim, que conhece o que está ao redor, né? A gente tem essa sensação, né? Mas isso também é uma construção. A gente vai também investigar essa sensação de um eu, né, que está localizado e observando o que está em volta, assim. Eu acho que se Deus quiser, se Buda me permitir, eu não vou ter esse problema, porque a minha identificação de eu é o pensador. Entendeu? É o chato, é o que não é o julgador, é o que me maltrata, é o que sofre, é o que Não, eu sei, mas eu não estou falando desse eu aí. Isso é tudo conceito. Estou falando disso que você está chamando de testemunha. Sabe? Pois é, a testemunha não tem nada disso, não sofre, não. Mas tem uma localização, não tem? Não. Não tem? Então tá bom. Mas ó, tudo isso que a gente está discutindo é super interessante, mas esse processo ele é de experiência mesmo, sabe? Qualquer compreensão que você chegar, Darcy, se você tiver que é o que ele fala mais no final, assim, qualquer insight que você tiver, por exemplo, falar assim, olha, a testemunha não está misturado com o pensamento, portanto, o pensamento não sou eu. Qualquer insight que a gente tiver, a gente deveria parar a prática e descansar nesse insight. Ele fala que isso é a união de Shamatha e Vipassana. A hora que você tem uma sacada que você fala, uau! Por exemplo, eu também, às vezes, eu tenho a sensação assim, que a consciência... Porque eu também, agora estou traduzindo esse livro do Tenzin Wangyal, né, que fala muito, ele é muito também direto sobre esse assunto, né? Ele tem uma forma maravilhosa de explicar esse tema, né? E ele fala que a consciência, a mente, ela vai investigar com inteligência, mas não vai ter uma hora que que vai surgir uma mente mais inteligente que fala assim, eu te compreendo, eu entendi, você é maravilhosa. Não vai ter isso. Não é que a gente vai criar uma mente mais inteligente, né? Eu acho que a gente vai investigando tudo para isso se desfazer mesmo, sabe? Então eu tenho às vezes eu tenho uma sensação de espaço completo, assim, espaço transparente, que nunca deixou de existir, não tem como deixar de existir. Eu tenho essa sensação. E eu gosto de parar por aí, assim, e ficar só repousando, sabe? Então, ele fala pra gente fazer isso, mas quando a gente está numa prática guiada, né, ou especialmente quando a gente está num retiro, que ele está falando mesmo, não dá pra gente falar, dá pra separar agora que eu vou repousar? Não dá. Mas quando a gente está ouvindo um áudio, dá pra fazer isso, né? Para o áudio e descansa ali nessa compreensão, assim, deixa aquilo... Porque aí, sabe o que acontece quando a gente fizer isso? A compreensão, ela vai se despindo dos conceitos, assim, ela vai se tornando... se purificando, assim, só se tornando uma compreensão pura, livre das blá blá blá, sabe? É super importante também. Mas ó,
essa é só a primeira prática, na verdade, desse retiro, né? Então, vamos andar um pouquinho, vamos ver se a gente consegue terminar esse trecho aqui. Porque, assim, essa prática toda vai ser aprofundada imensamente durante o retiro. Ela foi aprofundada imensamente durante esse retiro, né? Então, essa coisa das aparências também, isso é muito interessante. E essa coisa do observador, né, da natureza, dessa testemunha que você está falando, tudo você vai aprofundar, né? Giane, Oi. eu sou uma principiante, mas eu, assim, pela minha profissão, eu não sei se faz sentido o que eu vou falar. A maneira que eu enxergo os pensamentos, as emoções, como processo, a gente poderia dizer assim, cerebrais, né? Porque assim, a mente estaria além do cérebro, né? E do corpo. Então, eu fiquei pensando nisso, se faz sentido, porque, por exemplo, quando eu penso e quando eu realizo processo cognitivo, é cérebro, não mente. Né? Porque eu sei que a mente não está localizada no cérebro, mas eu tive essa sensação, não sei se faz sentido. O que o Lama explica, assim, o jeito que ele trata esse assunto, assim, o cérebro, ele modula a mente, né? Ele interfere na forma como a mente funciona. Mas pensamento não é cérebro, pensamento é mente, né? Não é o cérebro. Os seres do bardo, que não tem mais cérebro, eles pensam também, eles têm sonhos, eles também têm aparências, surgem aparências para eles, e o cérebro não está mais funcionando, né? A consciência está já dissociada do cérebro. Então, não sei se se ajuda muito, sim, fazer essa distinção, sabe? Mas, de qualquer maneira, o cérebro vai interferir na forma como a mente funciona. Mas pensamentos são todos fenômenos da mente, né? A gente, quando está observando um pensamento, a gente está observando a mente, a gente não está observando o cérebro, né? O cérebro está lá interferindo em tudo isso, mas... E claro que hoje, se a gente tomar uma porrada na cabeça e tiver alguma lesão cerebral muito forte, tudo isso vai ficar prejudicado, né? Mas é só é como se fosse só um modulador, assim, de como os pensamentos surgem. Procura soltar essa dicotomia aparente aí entre cérebro e mente, né? Mas o que você falou tá alinhado com o que o Alan Wallace explica, né? Que a mente realmente não surge do cérebro, ela tá além disso, né? Beleza? Então, vamos voltar a Dojo Limpa, como disse ele já, né? Então, nesse parágrafo do texto, que ele foi o último da semana passada, ele faz referência à prática que fizemos na sessão passada, né? Então, investigue cuidadosamente a assim chamada mente em termos de seu lugar de origem, sua localização intermediária e seu destino final. A análise desses pontos revela a vacuidade de sua origem, localização e destino. Quer dizer, a vacuidade quer dizer assim, a gente não acha. Quando a gente procura, peraí, da onde que vem essa mente? Usando a metáfora do Darcy. Porque os pensamentos, a gente olha os pensamentos, né? E fala assim, putz, da onde que eles vieram? Onde é que eles estão? Quando a gente quer... Tem como pegar? Tem como apontar? Estão no espaço físico? Aí a gente fala assim, tá no espaço da mente. Ah, beleza, mas onde é que é esse espaço da mente, afinal, né? Então, assim, quando a gente vai procurar, a gente não encontra, né? Então, essa prática foi a que a gente fez na sessão passada. Era legal a gente refazer, né? Se puder refazer durante a semana, assim, nessas práticas, para ver o que vai surgindo. Daí, o Lama fala assim, então ele vai de refúgio, bodhicitta, guru yoga, 4 iniciações, diretamente para a investigação da natureza da mente. Essa sequência que ele dá no texto, Dharma Toro, né? O Jonin, lembra, tem as coisas preliminares, mas assim, muito rápido, daí ele vai falar sobre refúgio, bodhicitta, guru yoga, e passa para vipassana com foco na mente, assim, 0 a 100, né? Daí ele vai falar assim, continua de forma bem compacta e condensada. Então, investigue a mente como agente que conjura, que fabrica todos os tipos de pensamento, buscando sua aparência, cor e forma, bem como sua fonte, começo e fim. E se ela realmente existe ou é totalmente inexistente. Né? E é isso que acabamos de fazer.
o Alonso falando agora, eu elaborei um pouco mais, mas está em perfeito acordo com os ensinamentos do John Limpa. Nós examinamos aquilo que chamamos de 8 extremos da elaboração conceitual. Né? A mente realmente nasce e cessa? Os pensamentos sim, mas essa testemunha que falou da Si, ele nasce e cessa? Ela vem e vai? Ou tá sempre ligado, como diz Gustavo? Gustavo fala isso. O que é que tá sempre ligado? Eu acho muito boa essa metáfora dele. O que tá sempre ligado? Então, assim, ela vem e vai? É uma ou é muitas? Eu, como tenho essa sensação de espaço, eu não consigo dizer que o espaço é um ou não... porque não tem um dois. Porque assim, como se esse espaço tudo abarca, como é que ele é um se não tem um dois? Né? Não dá para dizer que nem que é um, nem que é mais de um, nem que... Existe ou não existe? Não dá para pegar, não dá para circunscrever. Então, quando a gente fica brigando, né, a resposta certa a resposta correta é a mente, a consciência, está além dos 8 extremos da elaboração conceitual. Essa é a resposta correta. Mas a gente tem que sentir isso, né? Tem que experienciar isso, né? Falar, já sei, está além disso. Mas como assim está além? O que significa estar além? Significa que você não consegue falar nem que existe, nem que não existe? Nem que... Porque uma coisa que existe tem um pressuposto de, assim, em algum momento ela passou a existir, né? Que momento que foi esse? Eu não consigo ter essa sensação, sabe? Que em algum momento, isso que eu chamo de consciência, que o Darcy falou que é o testemunha, que... Eu não consigo imaginar que teve um momento que isso existiu. Do mesmo jeito que eu não consigo imaginar que vai ter um momento que isso vai terminar. Porque é tão imaterial que eu não consigo imaginar que alguma coisa vá conseguir fazer com que isso acabe, sabe? Eu não consigo, né? É uma intuição que eu tenho, não é nem uma experiência, é uma intuição, porque não é, obviamente não é uma experiência, né? Porque não, mas é uma intuição que eu tenho. Então, a gente deveria repousar nesses insights que surgem, né? Então, essas perguntas são clássicas. Em Nagarjuna, no Mahamudra, eu tô cheio de errinho aqui. Em Nagarjuna, no Mahamudra, no Dzogchen, etc. E quando investigamos e penetramos a natureza da mente, a resposta é: nenhuma das alternativas é correta. E agora, em Senni, a mente é como se a gente estivesse falando de Senni, a mente em si mesma. Vamos até o núcleo. E essa mente surge ou cessa? Não confere. Ela vem ou vai? Não. Ela é uma, é muitas? Existe ou não existe? Nenhuma dessas perguntas cabe. Assim, não fazem sentido. Né? A mente em si transcende todas as elaborações conceituais. Enquanto reificarmos a mente, ela parece estar aprisionada. Se a gente achar que se a gente reifica a mente, ela existe, ela começa, ela termina, tudo funciona. As perguntas todas têm resposta, né? Mas se ela tem resposta, se essas perguntas têm resposta, é porque a gente está reificando a mente. Não, que ela existe, não tem, é claro que existe. Não existisse... Não existisse, a gente não estava aqui, né? Não existisse, eu não estava então, fazendo como é que Vipassana, discussão, né? Mas ao mesmo tempo, se você diz que ela existe, cadê ela? Onde é que ela está? Como é que você aponta? Ela é imaterial, eu não posso apontar. Né? Mas ela existe. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante aí. Eu acho que tem a ver com o que a Soraya falou. Ela falou do cérebro. O cérebro eu posso olhar objetivamente. A mente tem uma natureza subjetiva. Portanto, ela não pode ser vista com os olhos da carne. Uhum. Mas ela pode ser... Pode não, ela é experienciada. Senão eu estava morto. Experienciada. Então, existe. Então, mas o existe é contraposto ao não existe, né? Nesse caso, assim. Quando a gente diz... Qual foi o argumento que o Alan se explicou ali? Se alguma coisa não pode ser conhecida, se ela não pode ser... Essa é uma discussão para o Wallace, porque eu acho que eu não vou dar conta dessa discussão, mas existir e não existir se aplicam a coisas que são objetificáveis, vamos dizer assim, ainda que seja subjetivo. Um pensamento, por exemplo, a gente consegue dar delinear um pensamento, né? Por exemplo,
Se eu tenho uma imagem, estou olhando uma imagem mental, assim, ela é um objeto que eu posso dizer, tem uma cor, tem não sei o que lá, mas é um pensamento, né? Que está sendo produzido, não é a consciência em si. Então, esse conceito de existe ou não existe, ele é complicado para a consciência. Eu não quero complicar, não, é a sua última intervenção e eu paro. E aí, eu acho que tem duas coisas aí. Tem essa mente antes de etiquetar, de conceitualizar, e a mente, quando, por exemplo, o pensamento surge, já é conceito. Uhum. Mas antes de virar conceito, tem alguma coisa ali. Uhum. Uhum. Né? Uhum. Então eu vou parar por aqui, porque se eu for mais além também, eu a gente perde, né, na verdade. A gente vai se perdendo, porque não é a discussão que vai fazer a gente chegar numa compreensão, né? Esse que é o fato. Por mais que a gente se debata, assim, mas o fato é esse, né? Bom, então, através da investigação, a mente transcende todas as elaborações conceituais, pensamentos e a linguagem, a própria linguagem, né? Então, portanto, essa é uma estratégia interessante, porque o do John Limpa está prestes a passar desse ponto para a Shamatha. Ele oferece um aperitivo de Vipassana antes de entrar em Shamatha. Então, é como se ele quisesse já dar uma porrada no meio da nossa fuça, pra gente ficar meio... Que é isso que essa prática faz, né? A gente fica meio... Não, peraí, eu não aguento mais responder. Dá a impressão que ele vai ganhar da gente por exaustão, né? Ele vai nocautear. 10. Ele vai aquele monte de perguntas. Daqui a pouco, 10, 9, 8. Logo de saída, né? Agora que ele vai começar a falar de Shamatha. Então, isso que é interessante, assim. É como se ele já desse uma desnorteada na gente, assim, tirasse um pouco o tapete, para a gente não ficar caindo nos erros que a gente vai cair, que a gente caiu a vida inteira, né? De ficar reificando tudo. Então, é uma estratégia muito louca essa do John Limpa. Em outros lugares, ele chama a prática de Shamatha de observação dos pensamentos, que combina numa mente... que combina na mente que se dissolve na consciência substrato. De tomar a mente como caminho, tomar a mente impura como caminho. Essa é a prática de Shamatha que ele vai ensinar o tempo inteiro, né? No Still the Mind, lá no Aquietando a Mente, é a única prática que ele ensina. Algumas pessoas tomam o budismo como caminho, outras o hinduísmo. Do John Limpa diz para tomarmos a nossa mente como caminho. Isso não é nem mesmo o budismo. Isso não é nada que você aprende externamente, é a sua própria mente. É um trabalho interno. Nas grandes universidades monásticas da Índia, como na Nalanda, eles têm 5 áreas do saber. A área central, que realmente é Dharma, chama-se conhecimento interno. E quando os tibetanos referem-se a si mesmos como budistas, eles não dizem ser budistas. Eles dizem que são Namba, insiders, internalizados. É uma tradução ridícula, insider. Mas o insider é aquele que está dentro, né? Está por dentro. Eles não chamam de budistas, eles chamam de quem está por dentro, está investigando de dentro para fora, né? É tudo sobre a mente, tudo tem a ver com a mente. O Prajnaparamita está aqui em um parágrafo, mas você pratica e vê que sua mente se dispersa, né? Então, assim, essa prática aqui, ela seria suficiente para a gente atingir Vipa. É uma prática de Vipassana que poderia ser assim, ó, aprendeu, entendi, pronto, me iluminei. Pá. Pero você vê que a sua mente se dispersa, fica com sono, então precisa voltar para o Shamatha. Preparar melhor a mente que vai investigar a mente, enfim, né? Então é isso que ele faz. Primeiro ele dá uma Prajnaparamita na nossa testa, assim, uma prática de Vipassana que foca na mente na nossa testa, aí a gente vê que não dá, daí volta para o Shamatha. Né? Mais ou menos isso. É que nem o Lama Santa, que ele falava, que ele jogava a gente lá no topo do do pau de sebo, assim. Jogava a gente lá no topo do pau de sebo. Daí a gente fica tentando segurar, não consegue, começa a descer, né? O do John Limpa faz a mesma coisa. Joga a gente lá no topo do pau de sebo, a gente vai escorregando, né? Então, fazendo isso, agora, texto raiz. Fazendo isso, quer dizer, buscando investigando a mente, como a gente, como o Júlio, não sei o que lá. Fazendo isso, uma vez que você determinou com confiança que ela não pode realmente ser apontada de modo algum, você entrou no caminho.
Então, eu acho que assim, quando a gente começa a ter uma noção do tamanho da encrenca, porque ele tá demolindo tudo, assim, né? Ele tá falando tudo que você conhece sobre o mundo, sobre o universo. O Alan Wallace falou lá antes da prática, né? Naquele comentário inicial. Tudo que você conhece sobre o universo, você conhece a partir de aparências que estão na nossa mente. Ele não está dizendo que não existe uma coisa que qualquer, né, que seja garrafa, que apoie, né, a experiência que eu tenho de garrafa. Mas o fato é que as aparências, a gente nunca vai. Isso aí é o coração desse texto aí, né? A gente nunca vai conhecer a garrafa independente da nossa mente, né? Tudo que a gente conhece sobre a garrafa, sobre essa garrafa, que eu tô falando, não é nem garrafa, vou chamar isso. Copo. Com tampa. Coqueteleira. Tudo que a gente conhece sobre essa coqueteleira, que eu uso como água, só para tomar água, pode ser conhecida independente da cor, da forma que a minha mente consegue perceber. Então, assim, a mente é o que a gente vai usar na nossa prática, né? Nós vamos tomar a mente como caminho. Então, se a gente entender a dimensão dessa afirmação, a gente entrou no caminho. Você investigou se a mente é existente ou não existente? A resposta é não, não e não. Não existente e não existente. E você compreende isso. Aí você entrou no caminho. Não é que você não sabe. É que você sabe que não. Essa coisa do existente e do não existente é não e não. Ela nem existe como um objeto e ela nem não existe. Porque está tirando conclusões, né? Se você forçar a supressão do processo de pensamento, focando sua mente unidirecionalmente em coisas tais como um pau, uma pedra, então muitos pensamentos obsessivos surgirão, como se você tivesse bloqueado um canal de irrigação. E seu corpo, fala e mente podem tornar-se intensamente desconfortáveis. Ele está começando agora a dar a instrução de shamatha, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai focar na porrada? Se isso acontecer, você pode ficar totalmente tenso e dizer que não quer mais praticar. Pode dizer, não quero mais. Vamos assistir um filme. Não quero mais saber de fazer essa palhaçada, essa prática de meditação, né? Nesse caso, relaxa um pouco e contemple seus pensamentos à distância, claramente observando o que surgir. Esse é o texto raiz, é comentário do Alan Wallace. Então, voltamos ao que ele nos encorajou a fazer antes, sem controlar ou transformar, só observar os pensamentos de longe como um pastor observando seu rebanho. Aí ele dá uma instrução super bonita, assim, compassiva, que é acho que o Dodjong Rinpoche também deu uma instrução parecida com essa. Ele fala assim, aquilo que observa é chamado de atenção plena, mindfulness, ou consciência, que ele está usando como se fosse a mesma coisa, atenção e consciência, né? Aquilo que é observado é chamado de movimento. E repousar nesse estado é chamado de quietude. Identifique-os como tal e medite. Então, essa instrução de shamatha com foco na mente, tomar a mente como caminho, só observar o movimento da mente a partir da quietude e da consciência. Ele nos deu 4 termos aqui, sendo que 2 são intercambiáveis neste contexto. Essas são instruções essenciais. Ele define a atenção plena, você observa na sua própria experiência e entendi. Então, atenção plena, atenção, focada no objeto. Ele fala, né? Isso, atenção plena é aquilo que observa. Aí você esquece as palavras e sente o que é aquilo que observa. Entendi. Aí, segundo termo. Consciência. Entendi. A gente entende o que é consciência, né? A gente sabe o que é, experiencia consciência, né? Entendi. Movimento. Os pensamentos tudo para lá para cá. A gente observa isso daí na prática. Entendi. E quietude. Essa é mais difícil. Mas vamos supor que a gente não se mova, né? A gente consiga que a nossa consciência possa repousar no meio dos movimentos da mente. Ele fala, entendi. Ele está apontando a natureza da mente. Isso aqui é uma instrução, pessoal. A gente está passando rapidinho, assim, não está dando muita bola, né? Mas isso aqui é uma instrução da natureza da mente. Ele é uma que se chama de pointing out. Ele está apontando a natureza da mente. Ele está falando, olha, o que se movimenta são os pensamentos. Isso se chama movimento, entendeu? Entendi. Então, a consciência é aquilo que está observando, entendeu? Entendi. Você entende que você pode não se mover? Entendi. Então, descansa aí. Para de se mover para lá para cá, né?
As palavras apontam para algo e é isso que você precisa saber. Lembre-se de que o John Limp está se dirigindo a pessoas... Desculpa. Lembre-se que o John Limp está se dirigindo a pessoas que querem atingir o corpo de arco-íris em uma só vida. Por isso, ele diz para você ir para um lugar isolado, seguir essas instruções o dia todo e não fazer mais nada além disso. Qualquer prática que auxilie você nessa prática principal, tudo bem. Mas não se encha de práticas. Mantenha o foco e vai até o fim. Daí o John Limp continua. Se você meditar diligentemente, comentário do Alan Wallace, 8 a 12 horas por dia durante semanas ou meses de forma estável e contínua, essa prática seria o quê, né? Seria isso, a gente reconhecer o que é a consciência em si mesma, reconhecer que tem pensamento, que tem movimento na mente e permanecer em quietude. Se a gente fizer isso durante 8, 10, 12 horas por dia, durante semanas ou meses, as experiências meditativas de bem-aventurança, luminosidade e ausência de consciência de shamatha surgirão em seu fluxo mental. Ou seja, a gente vai atingir shamatha, né? No início, essas experiências serão esporádicas e breves como um flash. E com o tempo, tornar-se-ão mais duradouras e mais frequentes até que se tornem estáveis. Isso é shamatha surgindo no seu fluxo mental. Então, não é que a gente... Ele sempre fala que a gente não vai ter... Essas três experiências são as finais, né? Bem-aventurança, luminosidade, clareza da mente, né? E não conceitualidade, quer dizer, não vai ter mais a gente não vai ser mais arrastado pelos pensamentos, né? E o momento, no final do processo de shamatha, os pensamentos vão realmente desencanar de aparecer, porque até o Paulo fala que os pensamentos ficam puxando a gente pela saia, assim, né? Olha pra mim. E você não olha, tem uma hora que eles desistem, né? Ela fala. Então, lá no finalzinho, o fluxo mental realmente vai diminuir, né? O fluxo de pensamento. Mas isso vai demorar. Mas essas experiências podem ter picos, assim. Não só no fim, durante o caminho, né? Então, isso é shamatha surgindo no seu fluxo mental. Consequentemente, quando quietude, movimento e consciência se fundem e todos os pensamentos discursivos são autoconhecedores e autoiluminadores, medite identificando isso como consciência. Isso é consciência e é conhecer. Tem o mesmo significado. E quando os pensamentos automaticamente se dispersam em todas as direções, medite identificando isso como a mente da ausência de consciência. Fazendo isso, de acordo com o grau de agudeza de suas faculdades, várias experiências meditativas como bem-aventurança, luminosidade, vacuidade, quietude e aspereza certamente ocorrerão. Essa palavra aspereza ficou mega esquisita aqui nesse contexto. Aqui. Mas ele explica assim, é bom saber com antecedência que se você seguir com essa prática simples de observar os pensamentos, não espere sentir mais bem-estar, paz e prazer de forma crescente e contínua, né? É bem possível que você tenha experiências de bem-aventurança, luminosidade e quietude. Isso é bem bom. Mas essa prática draga a psique. Isso significa que haverá experiências duras de raiva, medo, tristeza. Isso não quer dizer que você está praticando errado. Só está conhecendo sua mente. A luz e sombra. Acostume-se com isso. Não se surpreenda quando estiver praticando corretamente e uma experiência horrível surgir. Bem animador, né? Além de a gente ter que ficar de 8 a 12 horas praticando, ainda vai surgir essas coisas, né? Aí no Estilo Indemar Aquietamento tem umas, não sei quantas páginas, acho que umas 4, 5 páginas, só falando as desgraças que podem acontecer com a gente, né? A Tenzin Palmo, ela conta, não sei se é acho que no Caverna na Neve, eu acho. Ela conta que ela estava praticando, daí ela viu uma sombra gigante, assim, surgindo no quarto. No quarto, na caverna, né? Tipo um demônio, assim, preto. Aí diz que ela olhou para aquilo e falou assim, como você ousa atrapalhar a minha prática? Como você ousa? Eu tô aqui me esforçando. Como você ousa vir aqui me atrapalhar? Fora aqui! Ela tratou como um demônio mesmo. E possivelmente era, né? Mas a gente vai ter essas experiências, assim. Não sei se só estão na nossa mente, sabe? Mas a gente vai começar a ver coisa também, eu acho, sabe? E aí ela, né, mandou um sai de reto, Satanás, né? Pra sombra preta. Ela pode ser que a gente se assuste e sai correndo, né?
vai correr debaixo da chuva do lama. Então, muitas coisas podem acontecer. Né? Mas isso, pessoal, assim, só vai acontecer em retiro longo. Não precisa se preocupar. Que a gente fazendo meia horinha, uma horinha de chamada por dia no meio do vucu-vucu da cidade, isso não vai acontecer. Então, a gente não precisa ter medo. Isso vai acontecer só se a gente estiver em retiro. E aí, se tudo correr bem, a gente vai estar com instruções, com o professor do lado. Então, tá tudo bem. Né? Assim como sempre foi da natureza da lua crescer e minguar, também é da natureza da mente ficar periodicamente feliz ou triste. Assim, sem esperança ou medo, rejeição ou aceitação, negação ou afirmação, não perca sua própria estabilidade nessa luminosidade e cognoscência. O que é essa luminosidade e cognoscência? Simples como uma chama de vela que não se perturba, ereta, clara e imóvel. É a consciência repousando em sua própria base e observando o mar calmo e a tempestade da mente. Observando o mar calmo e a tempestade da mente. Né? Essa que eu acho que é o que o Darcy está chamando de testemunha, assim. É simplesmente isso que conhece, que está presente, né? Que está ligado. Sei lá mais como falar isso aí. Mas essa luminosidade com a cognoscência, né? Isso que percebe os fenômenos todos, né? Mas o que acontece? Quando a gente percebe os fenômenos, a gente se mistura. A gente fica querendo melhorar, querendo consertar. Putz, às vezes eu acho que é uma coisa muito simples, sabe? Que a gente tá atrapalhado só mesmo. Às vezes a mente é muito, muito agradável, mas às vezes é terrível. Mas você repousa ali, enquanto a mente vem e vai. Né? Então deixa a consciência repousar e a mente se movimentando do jeito que ela quiser. E observe, sem esperança ou medo. Quer dizer, esperança, tipo, ai, tomara que fique melhor, tomara que dê certo. Ou, ai, tomara que isso acabe. Não interessa, é tudo filme mesmo, tanto faz. Esse é o ponto crucial. As experiências meditativas e aparências desaparecem por si mesmas, dissipando-se incapazes de se sustentarem como ilusões e sonhos. Assim, reconheça isso. Portanto, como você observa a sua mente, você está observando um microcosmos do samsara. Então, isso aqui é super importante também. Estava conversando com a minha irmã hoje. A gente fala do samsara, né? Como se fosse uma coisa assim, muitas vidas, o ciclo infindável de mortes e renascimentos, não sei o quê. Toda vez que surge uma confusão na nossa mente ou em volta da gente, e a gente fica rezando para aquilo melhorar, ou acabar, ou para continuar, é o samsara. É isso que a gente está apostando as fichas, assim. Em todo momento, agora, assim, se a gente está fazendo uma prática e surge alguma coisa na nossa mente que a gente não gosta, a gente quer que aquilo mude, a gente está tomando refúgio no samsara. Porque é o samsara que está se mostrando pra gente, né? Então, esse microcosmos do samsara, eu acho que é mais importante a gente observar do que entender o sofrimento de todos os... Não é que é tão mais importante, mas é tão importante quanto, né? Entender o sofrimento de todos os seres ao longo de infindáveis éons que não tem começo nem fim. Cada segundo isso está acontecendo com a gente, né? Mas a gente não sei se é só eu, não sei se vocês... Não sei se eu estou conseguindo explicar. Mas a gente acha que o samsara é uma coisa muito grande, né? Mas toda vez que a gente quer que uma coisa seja de um jeito e não de outra, é o samsara se mostrando pra gente. E não vai se resolver. Não vai ser do jeito que a gente quer. Eu lembro que uma vez eu estava falando com a Alan Wallace sobre a confusão das tretas da minha família. Não dela, do meu irmão. E o Alan Wallace falou assim, Giane, isso vai ser assim para sempre. Esse é o samsara. Bem-vindo ao samsara. Só que eu acho que eu não entendo exatamente isso. Eu vira e mexe, estou me pegando, querendo consertar, querendo que seja de um jeito e não seja de outro. Então, se você alimentar, refutar, afirmar, tiver esperança, temer, ou apegar, ou fixar experiências como bem-aventurança, luminosidade, vacuidade, aspereza, sonhos ou percepção extrasensorial sutil, isso conduzirá você a erros e obscuridades. Assim, reconheça isso. Eu pulei, né? Um pedação. Portanto, como você observa a sua mente, você está observando um microcosmos do samsara. Isso é samsara. Às vezes os reinos dos infernos, às vezes o reino dos seres famintos, ou dos animais, humanos, semideuses, deuses. Em seguida, volta para os infernos e assim por diante. Isso é samsara. Acostume-se com isso. Observe e não se fixe a isso. Deixe o samsara fazer as coisas dele lá. A gente não precisa se perturbar, a gente não precisa se misturar, a gente não precisa consertar, a gente não precisa fazer nada.
Aí a gente pode pensar assim, ah, então tá bom, eu vou ficar deixando o mundo tocar o terror, assim, não vou fazer nada. Não também, né? Mas é a dupla... Acho que isso é o que mais difícil, eu acho que tem na nossa prática, né? É a gente entender até que ponto a gente compreende que o samsara é assim mesmo, essa natureza da experiência, mas e até que ponto que a gente interfere, né? Mas eu acho que, como o Lança explica também, né? A gente joga 100%. A gente tá 100% dentro do jogo, mas sabendo que tá 100% fora. Né? Como se a gente entrasse ali no meio da confusão, fazer o que tiver que fazer, mas sem perder a compreensão de que aquilo é o samsara. E não vai ter jeito, não vai se resolver, né? E assim, vamos buscar iluminação, porque é isso que realmente importa. Mas a gente se mistura, se perde, fica ali endlessly, né? Do resto de todas as vidas, né? Nem por causa da vida, por causa de todas as vidas. Então, se você alimentar, refutar ou afirmar, tiver esperanças ou temer, ou apegar-se ou fixar-se às experiências com bem-aventurança, luminosidade, vai cuidar das asperezas, sonhos ou percepções sensorial sutil, que é o que pode surgir da prática, isso conduzirá você a erros e obscuridades, sim? Reconheça isso. Então, reconheça como praticar e como não praticar. Esse parágrafo nos dá instruções quintessenciais, é como injetar Dharma direto na veia. Ele é intravenoso, direto na sua corrente sanguínea. Não é isso, mas a gente precisava pegar essa instrução e contemplar, sabe? Essa instrução simples aqui. Eu acho que nesse ponto do nosso estudo passado, outra vez que a gente estudou esse retiro, acho que nesse ponto eu compartilhei um vídeo do Dudjom Rinpoche, que é o próprio, né, da encarnação seguinte, né? Eu acho que foi nesse ponto. Sendo ou não sendo, eu vou recuperar esse vídeo e vou mandar de novo. Eu acho que foi nesse ponto que ele dá essa instrução, exatamente essa instrução de quietude, movimento da mente e tal. Falar em Dudjom Rinpoche, vocês, quem é meu amigo no Facebook, vocês acompanharam, vocês viram uma foto do Lama recebendo iniciação do Yangtze do Dudjom Rinpoche? Ele esteve agora na Rússia. O Dudjom Rinpoche teve o Yangtze, né, do Dudjom Rinpoche, um deles, tem dois, né? Um deles esteve na Rússia. E o Lama estava lá dando ensinamentos lá. E daí o tradutor dele, russo, né, o Lobsang Tenzi, que é o Lobsang Tempa, que é um monge, né, que é tradutor do Lama quando ele vai para a Rússia, né, traduz do inglês para o russo. Ele postou umas fotos do Lama, né, recebendo iniciação, depois ele no meio lá dos monges, todos com aquela coisa vermelha, que tem algumas iniciações, esses dias teve uma iniciação do Dalai Lama também, que eles usaram isso. Isso foi uma tira vermelha na cabeça, que quando eu fiz uma iniciação com a Lama Tsering uma vez, que teve essa parada da coisa vermelha, era essa tira vermelha que eles põem na cabeça, representava a ignorância, assim. Daí tem uma hora que aquilo tira aquilo, né, no meio da iniciação. É como se naquele momento você recebesse a iniciação, né? Você, por fim, atingisse a iluminação, né? Nem sempre acontece, mas a gente tira uma faixa vermelha na cabeça representando isso, né? Daí ele teve lá, tô louca pra saber como é que foi, né? A gente vai perguntar pra ele quando ele vier em outubro, né? Como é que foi esse encontro dele com o Yangtze do Dudjom Rinpoche. Mas então, amores, eu vou pegar esse vídeo e vou compartilhar, porque eu tenho a impressão que esse vídeo era sobre essa mesma instrução. E a gente poderia contemplar um pouco melhor, assim, né? Mas é basicamente essa instrução de estabelecimento no estado natural, né? De não se misturar os conteúdos da mente. Beleza? Então tá, chuchus. Deixa eu falar uma coisa antes da gente encerrar e todo mundo começar a falar tchau e sumir. Eu tava pensando o seguinte. O Gompa, né? O Shag do Gompa, eles têm um calendário de dias de deidades, né? Então, por exemplo, o próximo dia de deidade seria dia 23, dia de Tara. Depois dia 7, dia de Tara, Guru Rinpoche dia 8. Enfim, eles têm um calendário do ano inteiro. Dia 14 é Amitabha. Daí tem os dias de Guru Rinpoche, né? Eu tava pensando se a gente poderia fazer prática juntos nesses dias, sempre que der, assim. Só que não vai ser à noite, porque à noite nunca posso, se não for terça-feira, né? Porque cada dia tem, se não for segunda-feira, cada dia tem uma coisa. Mas podia ser de manhã, assim, tipo 8 horas da manhã, por exemplo. Quando der, né?
Daí quem puder participar, entra no Zoom e tal e faz. Se não der nesse horário, eu posso deixar o vídeo também ali no YouTube e aí vocês podem fazer a hora que vocês quiserem, né? Só tara que eu não sei bem se a gente faria, sabe? A gente poderia fazer a prática de tara vermelha, mesmo quem não tem iniciação de tara vermelha pode fazer a prática imaginando tara na frente, recitando mantra. Se vocês quiserem, a gente pode fazer, porque eu já recebi não sei quantas vezes iniciação de tara vermelha. A gente poderia praticar e não precisa de iniciação, né? De novo, não precisa de iniciação. A gente não faz a prática de autovisualização de tara, a gente pode fazer a prática só de visualizando tara na nossa frente, né? Então, se vocês quiserem, se tiverem essa conexão também, a gente pode fazer também tara, né? Mas seria basicamente a Amitabha, que eu acho que seria a prática de Guru, de Avalokitesvara com a Amitabha, né, no topo da cabeça, uma adaptação da prática de Avalokitesvara, que é a única que eu sei fazer. E de Guru Rinpoche a gente faz a chuva de bênçãos, né? Estava pensando nisso. Eu quero falar tchau para todos, porque eu tenho um compromisso agora. Até a próxima, viu? Desculpa, mas eu preciso sair. Imagina, beijo. Então, quando der, a gente faz, assim, eu tipo, chamo vocês um dia antes. Porque só você saber, possivelmente, um dia antes. Aí quem puder, entra, quem não puder, e a gente vê um horário que dá, né? Os de setembro, por exemplo, complica, porque os 2 dias, Tara Guru Rinpoche vai estar tendo o retiro do Lama. Então, o que a gente vai fazer, por exemplo, Tara não, porque acho que não vai dar para fazer prática de Tara no retiro do Lama. Mas Guru Rinpoche vai dar, de algum jeito, assim. A gente faz... Vocês assistem o retiro, porque vai estar sendo transmitido, né? Vocês entram no retiro. Eu tô pensando... Minha proposta pro Lama vai ser de a gente fazer uma prática de bênçãos no dia 8, antes do retiro. Então, às 8 horas da manhã, antes de começar o retiro, né? Dia 8. Talvez o Lama mesmo se anime de dar essa prática para nós, não sei, vai ser legal. Você vai deixar a gente fazer sozinho. Mas estava pensando nisso. Aí a gente vai marcando, assim, todo mês tem 2, 3 dias desses, né? Aí a gente vai fazendo prática juntos, assim. Eu vou chamando vocês, né, nos dias que der. A gente vai vendo até onde que vai. Como que anda isso. E acho que uma outra coisa que a gente precisaria fazer também, talvez depois do retiro de outubro, é fazer uma prática do Vajrayana do Lago, né? Algumas vezes, assim. Tipo, uma vez antes do nosso encontro. É que segunda-feira, algumas vezes, eu tenho uma reunião fora. Eu não consigo chegar muito antes, né? Mas teria que ser, tipo, 6 horas da tarde, assim. A gente juntar, quem recebeu a iniciação junta, faz a prática. Quem não recebeu não pode fazer a prática, né? Mas quem recebeu, se entra antes, faz a prática. A gente precisava fazer mais práticas de deidade, sabia? Virar uns Vajrayana doido mesmo, assim. O que vocês acham? Beleza? Eu vou chamando. A hora que sobrar só eu fazendo a prática, aí paro de chamar e faço sozinho. Mas vamos ver como é que vai indo. Beleza, amores? Então tá, vamos fazer dedicação? Vamos prece longa vida ao Lama. Tempa tua dorjenchache Nagil cansanti pema carai Tentin que bucha petempa Dante trinida shindo sewate Takodrola jampechache Pakel sandramena tendusikya Alan wala si shedrakpa Ike bushin puja petenguchi Zanin chidam ke panucho Sugil teni tuta burseu tepa Lopon que gutse zetrim, yetro contar pelam sutripaze. Que o professor Shakyamuni, o grandioso Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa.
em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam suas longevidades e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Gyawadi Nirduda Gurgan Lama Drugyuni Droa Chikya Malupa De Savagopasho. Por essa virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Dhyana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, Tchau. Beijo, beijo. Beijo, beijos.